Olá, seja muito bem-vindo. JR Entrevista começa agora. A nossa convidada hoje é a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seilier. A secretaria faz parte do Ministério da Economia e é responsável pelo Programa de Parcerias e Concessões do Governo Federal. Secretária, bem-vinda aqui ao JR Entrevista. Vamos começar falando de um assunto que está bem recente, que é justamente essa crise lá no Amapá. Falta energia elétrica desde o início do mês por causa desse problema na subestação em Macapá. Eu gostaria de saber da senhora que lição a gente tira para as privatizações e mais. Está faltando fiscalização nesse setor? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite, uma oportunidade para o Programa de Parcerias de Investimento estar dialogando com os senhores. Sim, essa questão no Macapá, acho que surpreendeu todo mundo, não é algo que a gente tem um histórico que já tem acontecido de tanta falta de energia por tanto tempo em função ali de um acontecimento que ainda está sendo investigado pelas autoridades competentes. Mas o fato é que é uma tragédia para a população, para todo mundo que ficou tantos dias sem energia, mas com certeza o governo federal está ali com todos os esforços para que essa situação não só se normalize, mas que ela também não volte a acontecer. A gente tem visto muitos questionamentos em função do ocorrido em relação ao programa de privatizações e de investimentos privados do governo federal e um pouco um sentimento de que talvez tivesse que fortalecer estatais no governo em função desse acontecimento. Então, é muito importante já fazer um disclaimer em relação a isso, né? O ocorrido é algo pontual, lamentável, que tem que ser investigado, que tem que ser evitado, que nunca mais pode acontecer e certamente o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, o ONS, todas as autoridades envolvidas, inclusive a polícia que está participando de investigações, estão ali comprometidas para que esse tipo de fato não aconteça nunca mais. Mas isso não pode colocar em xeque a compreensão da importância dos investimentos privados no setor de energia, não só no setor de energia, mas em tantos setores do Brasil, né? A gente teve uma reforma ali antes dos anos 2000, que foi importantíssima no setor elétrico, que fez com que a maior parte dos investimentos no setor, tanto em geração de energia, distribuição, transmissão, etc., acontecessem com investimentos privados. E a gente tem visto a nossa empresa pública, né, a estatal, não participando de novos leilões de transmissão de energia, por exemplo, desde 2004. Nós estamos em 2020, então por que a Eletrobras não está participando de novos leilões? A gente tem leilão praticamente todos os anos, tivemos um leilão super exitoso em dezembro do ano passado, teremos outro agora em dezembro, dia 17 de dezembro já está marcado esse leilão, são mais de 7 bilhões de reais de investimentos decorrentes desse leilão de transmissão de energia. E por que a nossa empresa pública não tem participado? Porque ela tem muita dificuldade de realizar novos investimentos, justamente por ser pública. Então, o projeto de capitalização, né, que a privatização da Eletrobras se dará via capitalização, ou seja, você mantém uma parte das ações ainda em posse do governo, mas o controle da companhia deixa de ser estatal. E com isso a gente consegue aumentar em muito o valor dos investimentos também nessa companhia para que ela possa vir a participar de novos leilões e deixe de perder participação de mercado, que é o que tem acontecido ultimamente. Secretário, a senhora está falando da Eletrobras, né? Seria um modelo muito parecido com o modelo dos aeroportos, né, que o governo perde o controle, vende em torno de 51%, né, do controle acionário da empresa. Mas voltando à questão do Macapá, vocês, como órgão que faz a privatização e parcerias de vários setores da nossa economia, vocês estão acompanhando os desdobramentos? Já tem alguma lição que ficou desse caso específico? A gente sabe de muitos modelos exitosos, né, de parcerias com o setor privado, como no setor de telefonia, mas nesse caso específico, já ficou alguma lição? Veja, acho que o aprendizado é certo, né? A gente tem uma agência muito envolvida com a regulação do setor, que é a ANEEL, e que já tem participado de vários processos de caducidade de concessões, inclusive de empresas estatais.
Então, a gente tem caducidade acontecendo no âmbito da Eletrobras, tem caducidade acontecendo no âmbito de empresa privada. A regulação, ela independe se o prestador é público ou se ele é privado. A regulação, ela tem um foco na qualidade do serviço e na segurança para a população, independente de quem está prestando esse serviço. A gente sabe que o investidor privado tem muito mais capacidade de realizar investimentos e de ter respostas rápidas para esses investimentos, investir em tecnologia do que o investidor público, mas a regulação é feita com o mesmo rigor. Então, hoje ainda é cedo para a gente dizer o balanço, né, de aprendizados, se teve falha ou não do ponto de vista da atuação, da fiscalização, etc. Mas com certeza... Ou contratual também, alguma coisa contratual? Com certeza é um evento que traz todo o alerta e a relevância para o governo federal em relação à importância da gente ter redundâncias e ter uma fiscalização muito rígida para que a população não sofra novamente com esse tipo de evento, mesmo no caso de um incêndio, mesmo num caso absolutamente imprevisível. Um ponto importante também é que a gente fala do PL da Eletrobras, né, que para avançar com a privatização da Eletrobras, a gente precisa de uma autorização legislativa. Não, essa é a minha pergunta e eu vou lhe interromper porque justamente eu queria fazer esse adendo. No Congresso já existe uma resistência muito grande em relação à privatização. O projeto está parado na Câmara. Isso pode atrapalhar aí o andar do governo também? A minha expectativa é exatamente o contrário, porque quando a gente olha para esse texto que já está, de fato, na Câmara dos Deputados e que prevê a capitalização da Eletrobras, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a iniciativa privada vai poder aportar muito mais recursos, de tal forma que a empresa venha a fazer muito mais investimentos e tem, inclusive, no texto a previsão de destinação de recursos específicos para a modernização do parque de geração e de transmissão de energia da região norte. Então, na verdade, a minha percepção é que se nós já tivéssemos aprovado esse projeto de lei lá em 2016, quando ele foi inicialmente proposto, ainda no governo passado, e já na gestão aqui do presidente Wilson, presidente da Eletrobras, talvez hoje nós já estivéssemos colhendo investimentos muito importantes na região norte, em função desse processo de capitalização e da destinação específica de recursos para a região. Então, na verdade, eu vejo esse acontecimento muito triste, essa fatalidade, como uma forma de nos provocar a fazer esse projeto andar, porque nós precisamos desses investimentos e precisamos desse olhar atento com a região norte do país. E a senhora, como integrante do Ministério da Economia, o Ministério da Economia tem feito uma articulação junto com a área política do governo para destravar o andamento desse processo de licitação, nessa autorização do Congresso Nacional, para que haja a venda da Eletrobras? Certamente. Acho que eu não vi uma entrevista do ministro Guedes nos últimos eventos importantes que ele tenha participado, que ele não tenha mencionado a capitalização da Eletrobras. Ele, também o ministro Bento, de Minas e Energia, ou seja, ela é pauta prioritária do Executivo. Claro que hoje nós passamos por um momento de eleições municipais, nós tivemos um calendário esse ano bastante comprometido com as pautas relacionadas à Covid. Então, no começo do ano, se você olhasse ali a pauta prioritária do governo, do Executivo, a Eletrobras estava no topo da lista. E aí a gente já começa fevereiro, março, a ter uma inversão de pauta para poder votar tantos projetos que também foram muito importantes, desde orçamento de guerra, né, por conta do Covid, auxílio e tantas medidas para setores específicos. Então, nós tivemos uma agenda parlamentar bastante complexa, em função de um ano que a gente não teve instalação de comissões. Então, esse projeto da Eletrobras ainda não passou pelas comissões, e de um ano que teve uma pauta muito voltada às emergências de saúde. Agora, a gente espera, passando esse período de eleição municipal, né, esse segundo turno, que a gente volte a tratar de temas de suma relevância no fim do ano e que a gente comece 2021 com esse compromisso de levar esses investimentos para essas áreas que tanto precisam e sem interditar o debate. A gente precisa que esse texto tenha um relator definido, que ele avance nas comissões. O governo federal está 100% disponível para o diálogo e para a negociação desse texto, de tal forma que os nossos representantes no Congresso fiquem satisfeitos com essa aprovação do projeto de lei. Secretária, a senhora falou aí 2 pontos interessantíssimos, né? A pandemia. Eu queria entrar no assunto agora, como é que está a agenda de retomada dos leilões e também as parcerias com o setor de infraestrutura para tentar reaver tanto a economia e tentar sair um pouco, fugir um pouco dessa crise provocada pela pandemia? Olha, antes da crise, nós já estávamos pisando no acelerador, né? Ano de 2019 foi muito importante para o setor de parcerias de investimentos.
Nós tivemos 36 leilões, desde arrendamentos portuários, 12 aeroportos foram leiloados no ano passado, 2 leilões importantes de geração de energia, leilão de transmissão, leilão de mineração, leilão de óleo e gás, ferrovia, tivemos a Norte-Sul no ano passado, tivemos rodovia também, a 364, 365. Enfim, nós já estávamos com o pé no acelerador porque já tínhamos a percepção de que a retomada de investimentos no Brasil é pelo lado privado e não pelo lado público. Já tínhamos uma restrição fiscal, né? O orçamento público para investimento em infraestrutura já girava na casa de 20 bilhões e a gente precisa de muito mais para conseguir sair de onde estamos, ganhar competitividade, gerar emprego, melhorar todos os nossos setores, desde transporte, energia, que mencionamos aqui, saneamento básico, que é a bola da vez, agora com a aprovação do novo marco, telecomunicações, enfim, tantos setores que demandam investimentos em infraestrutura. É certo que esse foi um ano desafiador, porque esses projetos todos demandam estudos em loco, né, análises de engenharia, análises ambientais. Nós tivemos dificuldade de deslocamento de profissionais para seguir com a agenda, mas estamos aí nos recuperando, correndo atrás do atraso. Realizamos leilões importantes esse ano, tivemos ali a BR-101 Santa Catarina um pouquinho antes da crise estourar. Na sequência, tivemos os leilões de celulose no Porto de Santos, que inclusive eu tive ontem com o ministro Tarcísio no Porto de Santos assinando esses contratos, são mais 400 milhões de reais de investimentos. Tivemos a renovação da Malha Paulista, investimentos em ferrovias também assinado esse ano, e leilões muito importantes de apoio que o governo federal tem estruturado junto aos entes, estados e municípios, no setor de iluminação pública e no setor de saneamento básico. Então, seguimos aí confiantes com muitos leilões por vir ainda este ano, e o calendário de 2021 está intenso também. Antes da gente continuar o assunto, eu quero fazer um lembrete para você, que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Secretária, você acabou de falar sobre a questão do saneamento básico, né? A gente teve o marco regulatório aprovado no Congresso Nacional, a expectativa é de um investimento muito grande nessa área, mas a partir de quando, você que acompanha bastante essa questão das parcerias público-privadas, a partir de quando que a população vai poder notar esses investimentos chegando nas cidades? Veja, a aprovação dessa nova lei foi fundamental, porque nós tínhamos no Brasil um foco e uma quase exclusividade de investimentos públicos no setor de saneamento. E não à toa, esse é o nosso patinho feio hoje em infraestrutura, né? Por mais que a gente tenha gargalos em vários setores, nada se compara à falta de saneamento básico no Brasil ainda em 2020. Então, certamente é o nosso setor que nos desafia a correr com projetos e atrair investimentos privados. O novo marco, ele dá essa segurança jurídica para que os investidores privados venham, tanto os nacionais quanto os internacionais, e nós já estamos colhendo frutos dessa nova lei. Tivemos o leilão da região metropolitana de Alagoas, que foi muito exitoso, foi estruturado com apoio do governo federal, com o BNDES, e nós estávamos muito focados nos investimentos para universalizar os serviços de água e esgoto ali para praticamente metade do estado. O estado foi fatiado em 3 blocos, e o bloco que foi leiloado pega praticamente metade da população do estado. 2,6 bilhões de reais de investimentos previstos ao longo dos anos do contrato, e a outorga era uma variável de leilão apenas para que tivesse competição, ou seja, era um valor baixo. E nós vimos 7 participantes brigando por esse leilão e chegando a uma outorga de 2 bilhões de reais. Então, esse leilão, ele demonstra que os investidores gostaram da nova legislação, que ela traz segurança jurídica, que esse é um setor que tem, sim, muito potencial de investimento e geração de emprego e, mais importante, sem onerar o usuário, porque as tarifas desse processo foram mantidas, as tarifas cobradas pela empresa estadual. Na sequência, tivemos Cariacica, Espírito Santo, também ali quase 600 milhões de reais de investimentos. E percebe movimentação em outras regiões do país? Sim, inclusive Rio de Janeiro, que eu acho que é a bola da vez, está todo mundo falando do Rio. Hoje mesmo eu vi o governador falando que vai em frente com o projeto. Eu só posso comemorar, eu não sou do Rio, mas eu comemoro como brasileira, porque é um projeto de 31 bilhões de reais de investimentos que vão levar... Os problemas de água e esgoto lá são conhecidos, né? E atingem a todos, né? É do bairro mais rico do Rio de Janeiro até o mais desguarnecido
vendo todo mundo bebendo água contaminada, infelizmente. Então, é uma questão de saúde pública, de meio ambiente, de mortalidade infantil. E em tempos de pós-Covid, você ter 31 bilhões de reais de investimentos acontecendo, gerando emprego, despoluindo o Rio, Guanabara e todos os impactos positivos na saúde, na redução da mortalidade infantil, é um projeto belíssimo que não onera o cidadão, isso é muito importante. O nível tarifário não aumenta, é a eficiência da gestão privada, reduzindo perdas, reduzindo desvios e fazendo os investimentos para que a gente mude de patamar em relação ao setor de saneamento básico. Falamos de água e esgoto, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o marco regulatório do gás, né? Como é que estão as negociações, enfim, como é que está sendo esse processo? A gente tem toda uma lista de projetos de lei que são prioritários, não só para o Programa de Parceria de Investimentos, mas para o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Infraestrutura, nosso Ministério da Economia, no sentido de simplificar os investimentos, dar mais segurança jurídica para atrair investidores privados. No caso do Marco do Gás, a gente teve um avanço importante, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora o projeto está no Senado e nós acreditamos que seja possível uma aprovação ainda este ano, porque foi um texto bastante discutido e um texto que traz um potencial de investimentos adicionais muito grande também, em função da desverticalização, da gente ter mais empresas participando. Exemplo do marco de água e esgoto, também há muito interesse do setor privado. Sim, certamente. Quando a gente olha a infraestrutura de dutos para escoar o gás no Brasil e compara com outros países que têm dimensões continentais também, como os Estados Unidos, não é que eles tenham 5 vezes mais infraestrutura, 10 vezes mais infraestrutura, eles têm 50 vezes mais infraestrutura. E nós estamos num momento de exploração importante de óleo e gás, que a gente sabe que tem muito desperdício, vamos dizer assim, de gás por não termos a infraestrutura adequada de transporte desse gás pelo Brasil. Então, uma legislação que favoreça esses investimentos, que traga segurança jurídica, que desverticalize, é o que a gente precisa para avançar nesse setor. Também um marco que a gente espera que seja votado o quanto antes no Senado. É a tentativa do Ministério de Minas e Energia de dar um choque de energia barata no país, né, secretária? Eu queria saber de você, por que é tão difícil? Nós estamos aí com quase 2 anos de governo. Uma das principais propostas na área econômica do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes sempre foi a questão da privatização de empresas públicas. Por que é tão difícil vender empresas públicas aqui no país? Eu acho que enquanto a agenda de concessões e PPPs tem ganhado muita velocidade e apoio da população, a agenda de privatizações ainda tem algumas resistências, né? A gente vê a resistência do Congresso, por exemplo, no caso da Eletrobras, em função do não avanço, já desde o governo passado, do projeto da Eletrobras, o que reforça a nossa necessidade de diálogo para que a gente possa ter um texto que atenda a preocupação dos parlamentares que, bem ou mal, representam a nossa população. Estaremos encaminhando, acho que nos próximos dias, já está no Palácio do Planalto, assinado já pelo ministro Guedes e pelo ministro Fábio Faria, o projeto de lei também que autoriza a desestatização dos Correios. É um projeto que eu acredito teremos menos resistência do que tivemos com a Eletrobras, em função de muitas falas já dos nossos parlamentares e de muito apoio da população. E da responsabilidade com a qual esse projeto está acontecendo também, no sentido de não abrir mão da universalização, ou seja, a gente não quer simplesmente colocar a empresa na prateleira, vender os ativos e se livrar dela. Os Correios têm um papel fundamental na economia brasileira, não só para os mercados, né, para que os produtos cheguem, mas também para efeitos de políticas públicas, para que o livro didático chegue, para que a vacina chegue, o medicamento chegue. Então, é um país muito grande e esse é o nosso... É a nossa forma de chegar em 95% da população com entregas de tudo que é relevante. Então, esse processo de desestatização dos Correios visa atrair investidor privado para que essa seja uma empresa muito mais eficiente, para que ela cresça, para que se dinamize e não para que ela diminua, né? Então, com esse enfoque, eu acho que a gente vai ter apoio no Congresso e as demais empresas que não dependem do Congresso, como é o caso do Serpro e da Dataprev, estão com estudos em estruturação. Os portos estão adiantados, inclusive a gente vai soltar a consulta pública da Codesa, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, ainda esse ano. Os estudos de viabilidade da privatização estão prontos, o leilão está previsto para o ano que vem. Teremos leilão também do Porto de Santos, em 2022, os estudos de viabilidade estão acontecendo, a precificação.
Telebrás, com os estudos já uma etapa concluída, e a segunda etapa agora a gente vai contratar consultores específicos para a segunda etapa dos estudos. Então, é uma agenda que avança apesar das suas dificuldades. Secretária, nós temos aí a privatização dos aeroportos como uma experiência bastante exitosa, né? Toda a população adorou porque a gente começou a ver aí uma qualidade na prestação dos serviços. Só que o que acontece, por exemplo, nós temos aqui o exemplo do aeroporto de Natal e de Campinas, que eles vão ter que passar por uma relicitação, foram devolvidos. Alguma coisa deu errado? O que aconteceu? Veja, Natal foi a primeira concessão do governo federal, né? Foi um piloto, vamos dizer assim, concedido ali pelos idos de 2011. O aeroporto vai muito bem, a infraestrutura ficou excelente, o usuário avalia muito bem o serviço, mas quem ganhou a concorrência precificou que teria uma demanda por aquele ativo que não se concretizou. Então, imaginava ali que poderia ser o grande hub vindo da Europa, fez uma série de projeções que não se concretizaram. Então, em função dessa não concretização de resultados esperados, o concessionário pede para devolver num processo amigável esse aeroporto, de tal forma que a gente consiga relicitar e buscar um novo investidor, já com novas regras contratuais. Isso acontece, eu não vou dizer que foi um equívoco nem do governo federal, nem do investidor. O importante é que a nossa legislação e os nossos contratos prevejam todas essas possibilidades sem que o nosso consumidor seja afetado. Ou seja, o usuário do aeroporto, tanto de Natal quanto de Campinas, que é um outro aeroporto que está sendo devolvido, ele não sabe bem o que está acontecendo, porque o estacionamento funciona, o check-in funciona, as companhias aéreas estão lá, os restaurantes estão funcionando, os banheiros estão limpos, tudo funciona com a maior segurança e qualidade. Então, essas questões financeiras afetam algumas concessionárias e o processo de relicitação, ele tem que ser todo conduzido de tal forma que o nosso usuário, no fim das contas, ele mal saiba o que está acontecendo, porque a qualidade do serviço é mantida e a segurança do ativo. Perfeito. O JR Entrevista vai para um intervalo e, na volta, a ajuda da Secretaria de Parceria de Investimentos a prefeituras e governos estaduais. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. A nossa convidada hoje é a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Cellier, uma secretária do Ministério da Economia. Secretária, a gente está falando aí de uma série de possibilidades de investimentos no Brasil e já dá para saber de onde podem vir esses investimentos? Existem muitos investidores internacionais interessados nesses projetos? Certamente. O Brasil ele apresenta uma carteira de oportunidades de investimentos em infraestrutura ímpar. A gente não encontra paralelo no mundo em termos de setores abrangidos, em termos de quantidade, um portfólio que tem continuidade. Então, quem vem estudar rodovia no Brasil sabe que a gente está estruturando 18 mil quilômetros de concessões. Quem vem estudar ferrovia sabe que a gente acabou de ter a autorização para avançar com a FIOL, que é a concessão da ferrovia de integração oeste-leste na Bahia, e que a gente já está com os estudos da Ferrogrão no Tribunal de Contas também em avaliação, e que nós estamos renovando contratos importantes da Vale, por exemplo, que os contratos devem ser assinados aí ainda até o final deste ano, com bilhões de reais de investimentos previstos também. Quem olha aeroportos vê que no ano passado nós tivemos 12 aeroportos leiloados e que no ano que vem teremos 22. Então, é uma consistência de ativos que vêm sendo delegados para a iniciativa privada com contratos que demonstram cada vez mais maturidade, cada vez mais segurança jurídica, previsibilidade. Agências reguladoras que também têm desenvolvido um trabalho cada vez mais profissional no dia a dia do acompanhamento desses contratos e a diversidade de setores. Então, a gente avança não só naquilo que nós já sabemos fazer bem, que é o setor de transporte, setor de energia, setor de óleo e gás, para inovar em setores que ainda têm muito poucas parcerias, como no setor de irrigação. Nós abrimos ontem a consulta pública do Baixio do Irecê, um projeto de parceria para irrigação, infraestrutura para irrigação no estado da Bahia. O PISF, que é o projeto de integração de São Francisco, eu vi matérias essa semana falando a respeito. Nós estamos buscando investidor privado para operação, bombeamento da água, geração de energia para esse empreendimento. Concessões de parques para aproveitamento turístico, concessões de florestas para manejo sustentável, terminais pesqueiros, enfim, nós estamos diversificando cada vez mais, buscando investidores privados para áreas que nós ainda não tínhamos expertise. E nessa busca, investidores de onde têm surgido?
Bom, primeiro nossos, né, investidores nacionais que também têm migrado de setor, isso é muito interessante. A gente tem visto, por exemplo, grandes players do setor de energia começando a investir ou participar de leilões de saneamento básico e começando a encontrar sinergias entre essas áreas nos municípios brasileiros e investidores do mundo todo. Os grandes fundos de investimento têm olhado e estudado muito o Brasil. Lá no PPI a gente faz várias reuniões, né, portas abertas sempre para todo tipo de investidor, e a gente percebe os investidores estrangeiros, os representantes de fundos, fundos de pensão, fundos soberanos e outros, perguntando detalhes dos projetos, ou seja, não é só um sentimento de querer investir no Brasil, estão estudando, estão se aprofundando, vindo discutir cláusulas de contratos e regras de investimentos. Antes da crise, a gente falava em 231 bilhões de reais de investimento no país. Agora a gente tem que número, e eu gostaria de saber também de onde está vindo esses investimentos, quais locais, quais países estão interessados no Brasil? Veja, desde que o PPI foi criado, a gente já finalizou 187 leilões e projetos. E esses 187 leilões e projetos garantem mais de 700 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura nos próximos anos. Muitos deles já acontecendo, mas os contratos de infraestrutura normalmente são contratos de longo prazo. Então, são 20, 30 anos de previsão de investimentos acontecendo no Brasil e mais de 140 bilhões de reais de outorga, ou seja, recolhimento, né, de pagamentos aí para a União e para os entes que estão realizando esses projetos junto conosco. Então, são valores muito significativos. Hoje, na carteira do PPI, a gente tem mais de 600 bilhões de reais de investimentos em estruturação para irem a leilão. Então, é um fluxo de projetos que a gente espera que vai agregar aí muita capacidade de infraestrutura ao nosso país. De onde vêm esses investidores? De toda parte. Tem investidores que a gente descobre no leilão. A cada leilão a gente se surpreende porque normalmente os consórcios entram com nome e fantasia e a gente fica ali no meio do leilão perguntando, descobre quem são os participantes desse leilão, de onde eles são, e a gente vê desde investidores menores, no sentido de empresas regionais do Brasil que estão se consorciando para participar de leilões, até investidores gigantescos, como esses grandes fundos soberanos, esses grandes fundos de pensão. Nós temos fundos canadenses de pensão que estão muito focados em investimento ESG, né, que é aquele compromisso do cuidado com o meio ambiente, com o impacto social do projeto e com a governança do projeto. E quando a gente conversa com esses investidores institucionais e mostra a carteira de projetos do Brasil, o que eles veem? É a matriz energética mais limpa do mundo. A gente tem projetos super verdes de geração de energia fotovoltaica, eólica. Nossa matriz, mesmo a parte de hidrelétrica, é considerada muito verde, comparando com a energia fóssil no mundo. A gente tem uma carteira de saneamento básico de expectativa de mais de 600 bilhões de reais de investimentos para universalizar os serviços de água e esgoto e também a coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos, que é o investimento mais verde que existe hoje, né? Você consegue imaginar um investimento em infraestrutura que tenha mais impacto no meio ambiente, na vida das pessoas, na saúde das pessoas e na população de baixa renda? Então, é a definição do projeto verde a nossa carteira de saneamento. E quando você olha o país desenvolvido, você não tem o déficit de saneamento básico que o Brasil tem. Então, é aqui que o investidor está olhando para vir atrás desse tipo de projeto, né? Secretária, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve uma polêmica recente, justamente com um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que partiu lá do Ministério da Economia, que era para conclusão de obras de unidades básicas de saúde e também para administração, né? Para que a iniciativa privada pudesse mostrar projetos de administração de unidades básicas de saúde. Mas houve um discurso feito de que o governo estaria tentando privatizar o SUS. Explica para a gente, por favor, essa polêmica. Foi um decreto decorrente de uma resolução que foi publicada do Conselho de Parceria de Investimentos. O Conselho é um colegiado de ministros, coordenado pelo ministro Guedes, que sugere ao presidente da República quais são as empresas que deveriam entrar na carteira e quais são os projetos de concessão em PPP que nós deveríamos ter como prioritários. E o Conselho recomendou ao presidente da República que o PPI pudesse também apoiar os entes
estados e municípios nas PPPs de saúde, na atenção primária, então a porta de entrada ali da saúde, que são as UBS. Essa discussão aconteceu muito em função das obras paralisadas. Nós vimos nos governos passados, né, um somatório de obras que nunca foram acabadas, então muito dinheiro público do governo federal que foi alocado em construção de UBSs, né, unidades básicas de saúde, que nunca prestaram serviço à população. Então são mais de 4.000 esqueletos de obras pelo país, algumas já precisando de um tapa para inaugurar, mas não inaugura porque mesmo depois que finaliza a infraestrutura, não tem o médico, não tem o equipamento, não tem a equipe de limpeza, de manutenção, o dia a dia. Então, o Brasil por muito tempo focou em obra e não focou em gente, né? Porque a obra entregue sem o serviço não atende a população. A parceria público-privada, ela foca na prestação do serviço. A obra é um detalhe, é o meio do caminho. Ela é toda regulada e fiscalizada para garantir a qualidade do serviço à população. Qual era a nossa proposta? Estudar todas essas unidades básicas de saúde inacabadas e ajudar os estados e municípios que quisessem, porque a decisão é deles, eles é que são responsáveis, a estruturar PPPs para atrair parceiros privados para finalizar essas obras e prestar o serviço à população. Mas seria um serviço que continuaria de graça? De graça, absolutamente, e de qualidade. E mais, não é novidade no Brasil. A gente tem PPPs na área de saúde muito bem avaliadas. As organizações não governamentais, né, que administram hospitais. A OS é diferente da PPP. A parceria público-privada, ela tem... Mas é um modelo, lei modelo própria. Parecido. Significa que é um privado gerindo sem fins lucrativos. Prestando o serviço sendo pago pelo filantrópica. SUS. Perfeito. Mas o contrato de parceria, ele tem um rito próprio, uma legislação própria, muito focado em agregar infraestrutura, compra de equipamentos, ou seja, investimentos pelo privado, e muito fiscalizado, muito regulado em termos de níveis de qualidade de serviço. Então, nós temos o Hospital do Subúrbio, na Bahia, uma PPP na área de saúde premiada no mundo todo, prêmio de gestão pública da ONU, enfim, muito reconhecida, sem cobrança nenhuma à população, que a gente foi inclusive visitar recentemente. Belo Horizonte teve um leilão de 40 novas unidades básicas de saúde que já foi assinado e as unidades já estão em construção, já até inauguraram unidade básica recentemente. E nessas que a gente visitou, as poucas que existem no Brasil, mas que são muito exitosas, a gente conversa com os pacientes e com os médicos e eles nos relatam o seguinte: o paciente, muitas vezes acidentado, quando ele acorda de uma cirurgia ou de um procedimento, ele olha para o lado e ele fala: me tira daqui que eu não tenho como pagar. Porque ele se dá conta de que é um hospital de ponta. E aí a enfermeira fala: não se preocupe, esse hospital é de graça. Então, assim... Isso precisa ficar claro, né? É de graça, né, secretária? É de graça. E continuará sendo de graça. Obrigado. A gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco, os projetos para atrair investimentos no turismo. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Cellier. Secretária, eu gostaria de saber o seguinte: como é que as concessões dos parques, elas podem ajudar aí no crescimento da economia, né, e também na sustentabilidade? Essa é uma agenda muito importante que o PPI tem apoiado, o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio, para atrair investidores para a gestão dos nossos parques nacionais, para fazer investimentos para que a gente possa ter todo tipo de turismo sustentável, né? Nós conhecemos a riqueza do Brasil em termos de parques e conhecemos também as deficiências do nosso orçamento e do orçamento dos órgãos para realizar investimentos nesses parques, investimentos no acesso, infraestrutura de visitação, trilhas, hotéis, banheiros, até mesmo toda a parte de saneamento básico para que a gente possa ter um turismo mais intensivo, porém sustentável nesses empreendimentos. Então, a ideia é justamente avançar com concessões em que o parceiro privado vem responsável por uma série de investimentos, com tarifas reguladas e módicas para a entrada, assim como já tem hoje cobrança de entrada em alguns parques, mas principalmente em receitas acessórias, que é o que remunera mais esse investidor, aqueles que quiserem ir para uma certa atração turística, que quiserem se hospedar no parque, que quiserem ir para um restaurante, enfim, são diversas receitas acessórias que estimulam investimentos nesses parques. Nós temos um exemplo no Brasil de concessão da década de 90, que é o Parque de Foz do Iguaçu, que propiciou muitos investimentos e que intensificou muito a visitação. É um dos destinos mais visitados do Brasil. Essa concessão está acabando, então nós estamos estruturando junto com o Ministério do Meio Ambiente uma nova concessão de Foz, já está em etapa de estudos,
Temos também a Parados da Serra e Serra Geral, 2 parques lindíssimos no sul do país, pouquíssimos conhecidos, justamente porque não tem sido feito investimento para que as pessoas venham a conhecer esses 2 parques. O leilão dos 2 está marcado para o dia 15 de dezembro. Secretária, antes da gente terminar, tem cerca de 1 minuto e meio ainda de programa, queria falar sobre as concessões de rodovias. A gente teve aí, nos últimos 5 anos, um número grande de concessões nessa área. Qual modelo que vem dando certo, na opinião do Ministério da Economia? É justamente o modelo de menor tarifa? Como vocês têm avaliado essas concessões? Acho que a NTT e o Ministério da Infraestrutura têm evoluído muito nesse aspecto da modelagem das rodovias. A gente viu no passado um foco muito grande em redução tarifária, então os leilões eram conduzidos pela menor tarifa e, de certa forma, a gente vivia um pouco da maldição do vencedor, né, que foi até discutida no Nobel de Economia desse ano, que é o apetite do investidor na hora do leilão, acaba reduzindo muito a tarifa e depois não dá conta de enfrentar todas as obrigações de investimentos e acaba prejudicando a qualidade do serviço. Por outro lado, quando a gente faz o leilão por maior outorga, você acaba tendo uma arrecadação maior, mas a tarifa fica elevada ali para o nosso usuário. Então, como equilibrar esses 2 aspectos é o que a NTT tem feito junto com o Ministério nos últimos editais, num modelo híbrido em que você começa o leilão por uma redução tarifária, mas você bate num piso e a partir daqui a gente não diminui mais a tarifa, a gente inverte o leilão para ter a maior outorga. Obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigado, secretário, pela entrevista e obrigado a você pela sua companhia. Até a próxima.